Seja todos muito bem-vindos no meu canal Pode Talento, o canal que valoriza o seu talento. E hoje eu estou recebendo uma profissional aqui maravilhosa. Eu, como mulher e partidária de um partido que defende as mulheres, estou amando receber aqui a doutora Aline Ribeiro, que defende as mulheres, mentora de mulher. Aline, muito obrigada por você aceitar o meu convite, um convite bem diferente, por você aceitar o meu convite de estar aqui no podcast. Meu podcast, ele vai inaugurar essa semana, é o Pode Talento, é o seu palco. Muito bem-vinda. Eu stalkeei você ali, eu vi os seus stories, eu vi sua rede social, gostei bastante do seu trabalho com mulheres. E eu quero que você se apresente para essa audiência que um dia, né, a gente não sabe quando eles vão assistir esse podcast, porque eu falo que são momentos que vão ser eternizados. Nossa senha vai chegar, mas o podcast vai estar ali no ar, ali, né? Vai estar ali no YouTube, em todos os canais. Quero que você se apresente para as pessoas e fale um pouquinho quem é a Aline Ribeiro e quem é essa doutora, advogada hoje aí que cuida de mulheres. André, primeiramente gostaria de te agradecer. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com uma mulher e contando um pouquinho mais sobre a minha história. Bom, prazer, meu nome é Aline Ribeiro, sou advogada e mentora de mulheres e me tornei mentora justamente porque atuava na área de família e atuando na área de família, o que eu comecei a compreender? Que existiam alguns padrões na vida dessas mulheres. Então, eu resolvia todas as questões jurídicas, a gente acabava por um motivo ou outro se tornando amigas e eu via padrões se repetindo. Por exemplo, relacionamentos que não davam certo pelos mesmos motivos, alguns traumas que haviam se repetindo, e aí eu comecei a entender que tinha algo a mais a ser estudado para que essas mulheres realmente conseguissem ter uma vida plena, não era só o divórcio ou só resolver aquelas demandas jurídicas. E aí, a partir daí, eu fui em busca de fazer um estudo mais aprofundado do comportamento humano, como coaching, analista comportamental, programadora neurolinguística, consteladora familiar e por aí vai. Ainda segue alguns outros estudos que eu venho fazendo. E essa sou eu hoje. Aline, você falou de analista comportamental. É uma das minhas formações também, sou apaixonada. Mas te confesso que essa paixão foi nascendo por dúvidas, por algumas coisas que acarretaram na minha vida. Eu falei assim, que comportamento estranho. Aí eu falei assim, quem entende de gente, entende de tudo. Fui começar a estudar. Por que você foi estudar essa área? Eu acho que é fundamental para qualquer área a gente saber lidar com o ser humano. Mas tem uma parte por trás disso. Eu sempre gostei de histórias, eu gosto da história das pessoas. Eu acho que é a história que conecta, né? Então, tanto que lá no escritório a gente tem um atendimento diferenciado e sempre foi assim. Então, a pessoa quando chega lá no meu escritório, eu não quero saber, por exemplo, o que é, André? É um divórcio? Tá, então eu quero que você me fale qual é o seu patrimônio, qual é o seu regime de bens e a gente vai fazer. Não, quero saber toda a sua história. Então, André, quanto tempo você foi casada? Como é que foi? Por que terminou? Então, eu quero saber toda a história porque, para mim, você não é só André que vou fazer um divórcio, você não é um número. Você tem toda uma história por trás disso. E isso, inclusive, facilita o meu trabalho, para que eu possa compreender se aquele homem, de repente, a gente vai conseguir ir para um divórcio amigável, ou se realmente não vai ter jeito, vai ser só através do judicial e vai ter muita briga. Então, a sua história ela é muito importante. E quando a gente faz um trabalho diferenciado assim, você permite que o seu cliente que está ali do outro lado, passando por um processo de dor, um processo traumático, ele se seja acolhido como humano. Que é isso que ela busca, um acolhimento, uma pessoa que realmente tenha empatia, que se coloque no lugar dela. Então foi por isso, eu queria buscar esse algo mais. Você falou de história, eu sou também apaixonada por história. Acho que todo ser humano que trabalha com desenvolvimento humano, essa carreira, ela nos obriga a primícia, o diagnóstico é saber histórias, para depois a gente tomar alguma ação dentro daquela história, não é? E o Pode Talento, ele nasceu justamente para dar ouvidos, para acolher as pessoas. Porque todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer pertencer a alguma tribo. Todos nós hoje, principalmente agora, nessa era digital, temos uma história para contar, queremos escrever um livro, queremos fazer a nossa história acontecer, né? Que a nossa estrela brilhe. Fala um pouquinho da sua história. Quem é fora aí dos poderes políticos, né, dos poderes públicos, fora da mentoria, quem é a Aline? Qual é a sua história? A Aline é uma mãe de 2 filhos, fui mãe solo. Bom, deixa eu começar a contar a minha história. Bom,
Você disse que eu sou advogada de mulheres. Por que que eu sou advogada de mulheres? Especificamente de mulheres. Durante um determinado tempo na minha carreira, eu atuava para homens e para mulheres. E aí, eu recebi alguns homens no escritório. O que que eles queriam? Tirar direito dos filhos. E aí, aquela situação, ela me incomodava demais, porque eu não conseguia compreender. Ué, aquela pessoa, ela tem condições financeiras, ela pode dar uma boa vida para o filho, mas ela está me procurando para burlar essa boa situação financeira que ele tem, para que o filho não possa viver o melhor. E isso começou a me incomodar. Então, eu acho, André, que em qualquer profissão que a pessoa vai exercer, ela tem que carregar ética. Você tem que fazer o que é bom para você, o que você se sente confortável. E aquilo me deixava muito desconfortável. Quando a gente trabalha para os outros, eu nem sempre tive o meu escritório. Então, quando você trabalha para os outros, infelizmente, você tem que fazer o que o seu patrão está mandando, porque você está ali recebendo salário. Então, você tem que cumprir ordens. Você segue a cultura da empresa, né? Exatamente. Só que a partir do momento que eu tenho o meu escritório, eu tenho que trabalhar de acordo com aquilo que eu acredito. Então, o que eu acredito? Que um pai, quando você tem ali o seu relacionamento, você casa, ninguém casa pensando em separar. Então, honra aquela história de casamento. Independente que esse casamento não deu certo, independente também dos motivos, existem filhos. E esses filhos merecem ser bem cuidados. Então, para mim, ultrapassa, sabe, barreiras um pai que procura um advogado para que ele tire direito dos filhos. Isso é inadmissível. Então, foi a partir daí que eu tomei uma conduta. Não, eu vou me posicionar só do lado das mulheres. Por quê? Porque, lógico que existem mulheres que não cuidam dos filhos, mas, na sua grande maioria, as mulheres cuidam. E cuidam bem, e cuidam sozinhas. Se você parar para pensar, ainda que o pai ele pague uma pensão alimentícia para um filho, hoje, ainda assim, as mulheres são sobrecarregadas. Por quê? Porque a você vai caber educação, saúde. Quando o seu filho fica doente, é você que vai correr com ele para o hospital no final do dia. Independente se você trabalha, se você não trabalha, você vai ter que ensinar a lição para esse filho. Quando ele fica doente, você vai ter que passar a noite acordada. E no dia seguinte, você vai ter que trabalhar. Então, a mulher, ela sempre fica sobrecarregada. Isso é um fato. Então, pensão não é nada mais, nada menos do que a obrigação do homem. Isso é o mínimo que ele pode fazer pelo filho dele, né? Então, foi a partir daí que eu me posicionei e falei, não, eu tenho um lado, é aqui que eu quero estar. Ah, mas você não defende homens? Pode acontecer de defender se realmente fazendo uma consulta e entender que ele está fora desse padrão de homens que querem tirar o direito dos filhos, eu possa fazer essa defesa. Então, a gente pode dizer que hoje você, dentro de uma empresa, a gente cria a nossa cultura, a gente tem um propósito, missão, visão e valores da empresa, né? Eu sempre ensino isso para os empresários. Então, pode dizer que dentro da empresa, da sua empresa, do seu escritório, você tem a cultura de a mulher no centro. Isso. O princípio de existir ali o seu escritório é para auxiliar apenas mulheres. Exato. Os homens, sim, a sua profissão, a sua formação acadêmica, ela te pede, claro, para você defender a parte masculina, mas a sua escolha foi cuidar das mulheres. Isso, exatamente. E por quê? Seja porque, por todo esse contexto que eu te falei, e seja porque eu me casei com 17 anos, né? Fui mãe, tive 2 filhos, que são grandes agora, um de 23 e um de 20, mas já foram pequenos. E quando eu me casei, eu fui morar numa comunidade. Morei muitos anos nessa comunidade. E aí, quando eu passei a estudar para ser advogada, eu levei muito em consideração tudo que eu vivi nessa comunidade, né? Então, até aquele momento, eu nunca tinha vivido num lugar assim. Meu pai e minha mãe me deram boas condições financeiras, eu estudei em colégio particular, nunca faltou roupa, até aquele momento, nem comida. Mas, quando eu me casei, eu passei muita dificuldade, inclusive fome. E aí ver aquelas pessoas, não uma pessoa te contando como é uma comunidade, mas você vivendo dentro de uma comunidade, você ter um olhar completamente diferente daquele que as pessoas te falavam. E ali eu vi muitas pessoas sem acesso à justiça. E aí você cruza isso com seus estudos de advogado. Você fala, a pessoa tem direito a lazer, educação, né, saúde. E aí você se depara com aquilo ali e você fala, ué, mas cadê o que a Constituição está falando aqui? Você não encontra isso lá. Então, eu sempre quis fazer uma advocacia mais humanizada, né, para que todas as pessoas realmente tenham acesso à justiça. E aí, foi aí que eu criei a ideia de ir para o Instagram e criar o conteúdo voltado para a advocacia, para que as mulheres tivessem esse acesso, para que num primeiro momento ela olhasse aquela rede social e falasse assim, nossa, olha,
eu vi uma doutora ali, ela falou que eu tenho direito a tal coisa, ela saber que ela tem direito. Porque, por mais incrível que pareça, mesmo com as redes sociais, hoje eu faço consulta com mulheres que elas não sabiam que elas tinham determinados direitos, né? Então isso é muito comum, inclusive, não é raro. Então, eu trouxe esse lado mais social de transmitir conhecimento para que mulheres que não possam pagar essa consulta, elas estejam ali tendo acesso à informação. E aí toda a minha advocacia, ela foi ligada através disso. Acesso à informação ela é de extrema importância e hoje ela é fácil, mas existe uma diferença muito grande, né, uma ponte muito grande, assim, né, de você ter acesso e você ter condição de colocar aquilo em prática, porque adquirir um serviço de um advogado, uma defesa, não é fácil e não é barato. E não é porque a mulher tem o conhecimento que ela tem a condição também. Existe esse outro lado. Você faz algum trabalho para essas mulheres que hoje não têm condições e elas precisam, elas têm acesso à informação, mas elas não têm condições? Além dessa questão de trazer a informação, a gente tem um trabalho pro bono lá também. Eu atendo, eu sempre abro a agenda com algumas vagas para consulta pro bono. E a cliente que eventualmente ela vem para o escritório, ela paga a consulta, ainda assim ela pode ser uma mulher que ela não tem aquelas grandes condições financeiras, mas como ela confia no meu trabalho, ela vai lá e paga a consulta para saber do meu trabalho através de mim. E aí, o que a gente faz, André? O que a gente sempre busca fazer? Eu atendo todo tipo de mulher, desde as que têm muito dinheiro, às que não têm tanto dinheiro. Então, para essas que não têm tanto dinheiro, a gente parcela. E parcela na confiança. Então, eu costumo falar para ela fala assim, nossa, doutora, mas você não tem medo? Eu falo, eu não tenho medo não, porque eu estou fazendo um bom trabalho para você. Você veio aqui porque você acredita em mim, eu também acredito em você. Então, eu tenho certeza que a gente tenta encaixar dentro daquilo que você pode pagar, para que você pague pelo meu serviço. A gente cobra a tabela da OAB, claro, porque isso é o que a OAB manda, então a gente não pode desrespeitar isso, mas ela vai conseguir pagar por aquele serviço, um serviço de qualidade, ser sempre bem atendida por um bom profissional que vai tentar entrar dentro daquilo que ela consegue pagar. Entendi. Eu já te stalkeei um pouquinho, né, depois que eu tive acesso a você, ao seu profissionalismo, vi você respondendo umas caixinhas de pergunta, te vendo aqui pessoalmente, uma mulher alta, bonita, imponente, uma voz maravilhosa, filho, namorado muito bonito, uma família bonita que você construiu. Sempre foi assim? Não. Que hoje o que a gente vê é muito brilho, né, muito sucesso, graças a Deus. Mas e aí, o que você tem que dizer? Qual que foi o seu pior momento, o momento mais frustrante da sua vida, da sua carreira? Bom, a gente até respira, né? Bom, Toma uma água. não dá para falar só sobre o mais frustrante. Eu acho que a vida de todos nós é, é uma vida que é feita de altos e baixos. Então, às vezes a gente está no topo, às vezes a gente cai, aí a gente levanta de novo. Então, é importante a gente ter essa força, determinação e entender que a gente só está vivendo um momento. Então, se de repente a gente está numa situação ruim, aquilo é só um momento. Se a gente persistir, aquilo muda. Mas, se eu fosse te responder assim, mais francamente, eu acho que desde assim da minha infância, já foi uma superação, né? Eu tive uma mãe que era muito brava e ela me batia bastante, porque eu sempre tive essa característica de ter resposta para tudo. E aí, toda vez que eu respondia, a mãe dava pancada. Antigamente, os pais batiam mais nos filhos, isso era uma coisa comum, né? Mas, além dessa questão, ela tentava me calar através da agressão. Não conseguiu. Mesmo assim, eu continuei tendo esse jeito. Mas é claro que restam sequelas, né? E eu acabei me casando com 17 anos porque eu queria formar minha família. Eu achava que saindo de casa e formando minha família, eu ia sair de toda aquela situação. Depois que a gente estuda, a gente vê que isso é um engano, né? Não tem outra palavra, é um engano, porque a gente não tem maturidade, com 17 anos você não tem juízo nenhum, eu costumo dizer, e inclusive hoje essa situação com a minha mãe já está resolvida, porque eu fui estudar e entender todos esses pormenores por trás também da história da minha mãe, e o que é que levava ela a ter essa postura, né? Mas toda atitude tem uma reação. Então, casei, fui morar nessa comunidade que eu falei, fui casada por 17 anos. E aí, ao longo desses 17 anos, quando eu estava mais ou menos casada há 7 anos, o meu marido, na época, se tornou usuário de drogas. Então, foi uma situação bem complexa, porque eu nunca tinha vivido um mundo de drogas, né, um mundo de vício, porque meus pais não têm vício nenhum.
E aí conviver com aquilo, e a gente tem aquela síndrome de mulher de salvadora, então eu fiquei muitos anos tentando, né, tentando mudar, achando que eu ia fazer a diferença, que algo ia mudar, e não mudou. Então não mudou, eu levei muitos anos ali, e por isso uma hora não mudou, eu mudei, fui embora. Mas esse processo de ir embora, mesmo que você entenda que você tem que fazer isso, não é um processo fácil, né? É um processo necessário, mas nem sempre que é necessário é fácil. E aí eu fui embora. Então, ao longo de todas essas coisas que eu fui te falando, eu fui passando por muitas situações difíceis. Por exemplo, quando você separa, você está vivendo uma vida a dois. Ele tinha um bom poder aquisitivo, eu era advogada, mas são duas pessoas compondo uma renda. E aí, quando você separa, é você por você mesmo. Então, eu fiquei sozinha com os filhos, sozinha com as dívidas, ele não pagou as dívidas, ele me deixou sozinho. Então, aí você vai entendendo toda a interligação que eu fiz com essa questão de defender mulheres, né? E aí fiquei sozinha, fiquei sem carro, passando muita necessidade, nunca tinha ficado desempregada, fiquei desempregada, passando muita necessidade, correndo de um lado, correndo de outro, porque a gente que é mãe, a gente se vira. É isso que eu acho engraçado. O homem fica desempregado, ele vira pra mãe e fala assim, ai não tenho dinheiro, tô desempregado. A mãe, se ela ficar desempregada, e aí o filho não come, não bebe, o que você faz? Então é por isso que eu sou tão incisiva nesse ponto, né? Sim. E aí foi indo esse passo a passo, foi indo esse passo a passo, mas a grande questão é você focar que eu poderia ter desistido. Em muitos momentos da minha vida eu pensei, ai meu Deus, acho que eu não vou aguentar mais. Mas aguentei, tanto aguentei que eu tô aqui hoje. Então, se tem uma coisa que eu posso falar existem dificuldades, mas a gente tem que persistir naquilo que é importante pra gente. São quantos anos de carreira? São mais de 10 anos de advocacia. Hoje com escritório próprio. Hoje com escritório próprio. Só atendendo mulheres. Só atendendo mulheres. E aqui eu achei lindo, eu demorei um pouquinho para entender que era um livro. É uma bolsa, mas é uma bolsa de uma mulher imponente. Aqui é o que a sua mentorada recebe quando ela adentra para o seu negócio. Isso. Aí tem uma frase bonita aqui, querida mentorada. Vou mostrar aqui. Uma caneta que eu já amei, né, que é rosa. Eu já vou pegar para mim. E aí eu vou te falar por que ela recebe isso daí, André. Aí... Ah, tá. Aqui essa caneta com o seu nome, aí o nome da sua mentoria. Isso. E aí ela recebe uma pulseira, que essa pulseira não volta. Ela já tem dona. O que significa essa pulseira? Seja luz em meio à escuridão. Essa é a minha frase. Não foi feita pra mim, foi sim, coube. É assim? É. Tá. Você pode até usar mais pra cima. Mais pra cima, né? É. E a agendinha, é isso? É o caderno da Rifases. Tá. Rifases. Fale um pouquinho sobre a sua mentoria aí, essa força que você criou, que você tirou de dentro, né? Eu falo que a gente olha para dentro de você você vai encontrar força suficiente para ir para fora e realizar isso. Eu gosto muito disso, isso é bíblico, né? O que Jesus falou para Abraão, quando Deus falou para Abraão deixar sua terra, sua parentela, que ele mostraria uma terra que manava leite e mel. E aí Abraão falou, como? Aí Deus falou para ele, olha para dentro de você. E dentro de Abraão tinha o quê? O desejo de ser pai. Só que ele queria ser pai da sua esposa, né? A esposa que ele tanto amava. E aí Deus falou assim, me obedece. Então olha para dentro de você, lá dentro você vai encontrar essa força e você vai ser pai de uma grande nação. E aí Abraão olhou para dentro e foi. Então eu vejo histórias como a sua, como a minha, e de milhares de pessoas que eu conheço. E algumas pessoas que já gravaram aqui um podcast comigo, todas elas tiveram que olhar para dentro de si, recomeçar, recalcular sua rota e ir para fora e lutar. E aí todas acabam tendo esse final feliz, né? Estão no caminho de um final feliz, ajudando outras pessoas. Você, dentro dessa sua luta, da sua dificuldade na adolescência com a sua mãe, a fuga para uma vida melhor, acabou se afundando, em vez de melhorar a relação com a mãe, acabou criando uma relação não necessária para a sua vida, que foram duas crianças que acabaram sofrendo junto com você, um relacionamento um pouco abusivo. Só que tudo isso te ajudou no quê? A olhar para dentro de você e criar forças e ajudar outras pessoas, ajudar outras mulheres e criar essa mentoria aí e abrir o seu escritório que cuida só de mulheres. Fala sobre isso. Eu gostei do seu material, achei uma graça. Poucas mentoras têm um material bonito, charmoso, assim, uma bolsa com esse material. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, por que eu fiz questão de que a mentorada recebesse um material? Porque eu trabalho muito com a questão do merecimento.
nós mulheres, a gente esquece de nós. A gente é mãe, a gente é filha, a gente é amiga, a gente é tudo, mas a gente esquece de quem a gente é. E aí, a partir disso, eu comecei os meus estudos para poder afunilar essa questão. Então, o Refases, tanto o nome como a metodologia foi criada por mim através dos meus estudos. E o que a gente tem como foco lá? Resgate da identidade dessa mulher e principalmente do merecimento, do que essa mulher merece receber. Então, ainda que isso aqui tenha um custo, para mim não importa, porque eu quero que ela se sinta especial. Então, cada item foi pensado na experiência de que quando ela receba esse material em casa, ela se sinta especial, ela saiba. Ela recebe em casa? Ela recebe em casa. Escreve. Ela recebe em casa. E aí, essa pulseira, ela faz parte do nosso último dia de mentoria. Ela tem um significado que eu não posso contar só para quem faz mentoria. Tá. E aí, ela carrega uma frase que é muito minha: seja luz em meio à escuridão. E eu vou te explicar por que dessa frase. Porque ao longo da vida, a gente encontra pessoas boas e pessoas ruins. Mas você não pode deixar que o negativo te influencie. Seja luz em meio à escuridão. Você pode. Você vai fazer a diferença por onde você passar. Então, esse é o meu propósito. Se eu puder te fazer bem, eu vou fazer. Se eu não puder fazer nada, eu não vou te atrapalhar. Eu simplesmente vou passar por ali e vou tentar mudar a sua vida de alguma forma ou não fazer nada. É isso. E aí, dentro dessa mentoria, como eu estava te falando, a gente busca a identidade dessa mulher, o merecimento, a ressignificação de traumas, porque hoje eu entendo que muitas vezes a sua vida está travada exatamente porque você está focando ainda numa coisa que já foi. E é claro que eu não estou te pedindo para esquecer o seu trauma, a gente não esquece, né? Faz parte da nossa história de vida. Mas a gente pode dar um novo sentido para aquilo, olhar de uma forma diferente. E é isso que eu ensino muito para elas lá dentro. De repente, a gente vai olhar de uma forma diferente, não sobre o outro, sobre você. Então, essa é uma frase que eu repito insistentemente para as minhas mentoradas. A sua vida não é sobre o outro, é sobre você. É sobre você. Há uns anos atrás, eu participei de uma mentoria que transformou a minha vida. Quando fala da força da pessoa que você está lutando. Quem você está lutando? Vamos colocar uma mãe que você falou mãe. Você está lutando contra a sua mãe? Qual que é a força dela? É muito maior que a sua. Então é melhor você parar de lutar contra ela. Então, isso me trouxe assim, uma clareza para todas as áreas da minha vida. Eu estou lutando contra quem? Né? As mulheres, contra seu ex-marido, o pai dos seus filhos. Então, vamos parar de lutar contra ele, porque a força dele é grande. E aí, quando eu fui entendendo sobre força, eu parei de lutar contra a humanidade e comecei a lutar por mim, pelos meus sonhos, pelos meus desejos. É mais ou menos nessa linha que você segue com as suas mentoradas? Como que é a sua mentoria? É, mais ou menos assim. E aí, o que a gente faz? Quando a gente faz esse trabalho de ressignificação, então, existe todo um passo a passo de todas essas técnicas que eu te falei interligadas. E aí, existem os pilares padrões, igual eu te falei, identificação, o posicionamento que é necessário que ela tenha, por exemplo. Hoje eu atendo mulheres que, mesmo que tenham 30, 40, 50 anos, ela tem medo de se posicionar, porque, mas eu vou magoar o outro. E aí eu falo para ela, a partir desse momento, você vai identificar o que é importante para você, quais são as suas qualidades, o que é fundamental, o que você não abre mão. Então, diante dessas qualidades que a gente traçou aqui uma lista, isso aqui é uma coisa que você não abre mão. Então, se você se depara com alguém que está batendo de frente com isso, por que é que você não vai se posicionar? E posicionar não é brigar, não é discutir, mas é você se colocar naquela questão de, opa, peraí, isso aqui eu não aceito. Por que você não aceita? Primeiro, porque é o seu posicionamento, e segundo, porque você não merece receber aquilo. Você não tem que receber aquilo, né? É uma questão de respeito. E aí a gente vai indo nesse passo a passo de conhecimento, ressignifica, e no último dia, o dia da pulseira, a gente faz um trabalho de empoderamento dela entender ainda mais qual é toda essa força que está dentro dela, porque a gente esquece. Mas quando você faz desse trabalho, Andréia, você resgata uma coisa tão forte, os depoimentos das próprias mentoradas, assim, ao longo de cada sessão, ainda me emociona e acho que sempre vai emocionar, porque é um trabalho genuíno, não é um trabalho por dinheiro, né? É um trabalho por propósito. Eu costumo dizer que eu quero trazer quanto mais mulheres, melhor, porque eu não acredito nessa competitividade entre mulheres. Eu acredito que a gente tem que dar uma para a outra, a gente tem que se levantar. Então, é isso que eu busco. Eu quero que cada uma busque a potência que tem dentro de si.
Sim, é o que eu falo no Pod Talento, né, que todos têm um talento e precisa ser utilizado na potência máxima. E não importa qual que seja o talento da outra mulher. Se eu encontrar aqui mulheres que têm o talento da comunicação, de apresentação, eu quero que ela utilize na potência máxima. Ela não está competindo comigo, vamos falar da minha área. Mas de todas as áreas, eu acho que cada área, cada um tem um talento, a união do talento que a gente dá o show na vida, né? Então, a união das mulheres é que vai fazer essa vida mudar, esse mundo mudar. A gente está vivendo um momento de empoderamento de mulheres muito forte, o levantamento, mas ele é forte, ao mesmo tempo ela ainda é fraca diante, considerando o número de homens que assumem cargos políticos, CEOs de empresa, até a faixa salarial da mulher ainda ela é menor. E dentro de um divórcio, você que é doutora nisso, sabe que a mulher acaba também sempre sendo a mais prejudicada na divisão de bens, o homem sempre sai com mais, a mulher com menos. É a minoria que sai numa igualdade com o homem, é muito pouco. A grande maioria das mulheres sai com menos. O que você faz hoje para orientar essas mulheres, para ajudar essas mulheres? Qual que é o seu recado para essa mulher que vai assistir esse podcast um dia, a gente não sabe quando, o dia, o mês, o ano, a década que ela vai assistir, que ela de repente pode estar passando por uma situação ou aquela frase, a minha prima está passando por essa situação, a filha da minha amiga está passando por essa situação. Qual que é a sua dica, qual que é a sua orientação, qual que é, lá do seu coração, assim, o que você orienta essa mulher que ainda não tem o seu lugar ao sol, que ainda não se conhece, que ainda não sabe dos seus direitos e que o mundo ainda não está tão aberto para ela, né? Porque ela também não se abriu, então automaticamente o mundo não está aberto ainda para ela. Qual que é a sua orientação para essa mulher? São várias orientações. A primeira, acredite no seu poder. Por mais que a situação hoje esteja difícil, saiba que você consegue. É como eu aprendi na programação neurolinguística. Existe lá a modelagem. Então, o que a modelagem fala? Que se alguém no mundo já conseguiu, significa que você também consegue. Esse é o primeiro ponto que eu tenho para te falar. O segundo, se você ainda não separou, então fica quietinha, guarda segredo, junte provas. Provas é o que muda tudo dentro de um processo. Então, primeiro, você finge que não vai separar, junta tudo e no final, quando você estiver preparada, aí sim você separa. Porque é isso que faz a grande diferença. Terceiro, vá se preparando também financeiramente. Muitas mulheres ficam na total dependência de um homem. Então, hoje, o maior conselho que eu dou para qualquer mulher é: se você agora vai escolher ficar em casa, reflita bem sobre isso. Eu sei que é muito bom ficar em casa e cuidar dos filhos, mas isso significa abrir mão da sua liberdade financeira. E isso pode impactar muito a sua vida, tá? Muito, e principalmente as suas escolhas para o futuro. E principalmente, busque autoconhecimento. Tá? Busque autoconhecimento, porque eu atendo muitas mulheres que convivem com homens que não sabem sequer quanto eles ganham. E isso é uma coisa que é inadmissível, porque se você vai dividir a vida com alguém, o mínimo é você saber tudo da vida daquela pessoa e vice-versa. Então, na separação, acontece exatamente o que a Andrea falou. Ela sai com menos, mas por quê? Porque ela sequer sabe quanto aquele marido ganhava, quais bens foram adquiridos, qual era a destinação do dinheiro. Então, pensando nisso, busque autoconhecimento para que você consiga se impor, falar sobre as suas vontades e para que você possa se encaixar com alguém que seja mais parecido com você. Dentro disso que você falou do fator financeiro, dentro da lei existe uma lei, né? Porque isso é uma agressão financeira, né? Patrimonial. Qual que é a sua orientação sobre essa agressão que, infelizmente, os homens ainda detinham esse poder, né? Do financeiro. Poucas mulheres têm o conhecimento que transferência de dinheiro, até mesmo para a mamãe, para o papai, tem que ser com o aval da esposa. Pouquíssimas elas utilizam esse poder a favor delas, essa lei a favor delas, e deixa isso muito na mão do marido, né? É que assim, né, isso tudo também vai depender do regime de bens escolhido no casamento. Então, é essa a grande questão sobre a pessoa se conhecer. Porque quando você se conhece, a partir desse momento você sabe o que você quer, o que você não quer, o que você aceita, o que você não aceita. Então você tem os seus parâmetros para chegar e conversar com aquela pessoa que vai ser o seu marido e falar: olha, não, isso aqui não está certo, eu gostaria que fosse assim. Saber se comunicar de uma forma mais assertiva, né? Porque você já se compreendendo, isso se torna mais fácil.
E a partir daí, fazer escolhas mais acertadas, porque hoje, né, eu atendo mulheres que lá atrás elas fizeram uma escolha de um regime de bens que ela sairia sem nada. E aí, às vezes, esse regime realmente vai ser bom para a mulher, mas ela precisa entender se naquele momento, se para a condição dela, se para a vida dela, aquele regime seria bom. Então, talvez se ela tivesse consultado um advogado antes, ela tivesse entendido que aquele regime não era bom. E depois, lá depois de anos que ela resolve ir atrás, isso já não tem mais volta. Então, infelizmente, não tem nada que possa ser feito mais. Então, são esse tipo de coisas que é fundamental. E por isso que hoje, às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou pagar a consulta para um advogado. Mas às vezes, aquilo que você acha que é caro, para você vai te custar muito dinheiro lá na frente. Então, é melhor você investir nessa consulta agora num advogado especializado para que você não perca dinheiro lá na frente. É verdade, eu super concordo. Eu, como mãe solo hoje divorciada, eu plenamente concordo com isso. É uma economia que ninguém faz ideia. A gente está chegando aos nossos minutos finais. Quero agradecer sua presença aqui. E quais são as suas considerações? Onde que as pessoas te encontram? Onde fica o seu escritório? Como que a pessoa faz para contratar sua mentoria? Aqui o palco é todo seu. Bom, primeiramente quero te agradecer mais uma vez pelo convite, por estar aqui com você. Quero te falar que eu ainda não te falei. Parabéns pelo seu projeto. Eu acho pessoas que têm ideias como a sua maravilhosas, que é trazer histórias de pessoas. Histórias conectam, né? A gente Histórias reais. forma um mundo melhor. Sim. Então, esse projeto seu, assim que eu vi, eu achei maravilhoso. Que Deus te abençoe, que você prospere, viu? Não só por isso, mas porque você também é mulher, né? Então a gente dá uma forcinha a mais. Porque juntas podemos. Juntas somos mais fortes, é a frase que eu muito Somos. uso. E aí, pra você que tá aí, não desiste. Tem uma coisa maravilhosa te esperando. Só que você tem que acreditar. Se você não acredita em você, minhas mentoradas vão lembrar de mim. Se você não acredita em você, quem é que vai acreditar? Acredite em você. Você consegue. Você é capaz. Tô toda arrepiada falando. Fala onde fica o seu escritório, como que ela faz para poder entrar na sua mentoria. Então, minha rede social, @Aline Ribeiro Advogada. Lá já tem os links para a aplicação da mentoria. Eu não aceito qualquer pessoa como mentorada, tá? Então, tem um formulário que a gente faz uma Diagnóstico, análise, né? isso, para ver se realmente a gente consegue ou não auxiliar aquela mulher. Ela preenche esse formulário, a gente dá a resposta e a partir daí a gente dá ok para as tratativas da mentoria. Meu escritório fica lá na Sé. Mas a gente faz muita consulta online, a gente tem cliente no Brasil inteiro. Então, me busca lá pelas redes sociais que a gente tá aí para auxiliar vocês. Aline, suas considerações finais, muito obrigada. E uma perguntinha minha, assim, qual que seria um mundo ideal para você? Eu ainda guardo aquele sonho de menina, um mundo mais justo. Mas, como a gente não consegue esse mundo justo entre todo mundo, então que nós possamos fazer a justiça por onde a gente for passando. Aquilo que Deus nos deu na mão, né? Com a nossa força, né? Com o que a gente pode. Que a gente Sim. faça a diferença. Sejamos luz em meio à escuridão. Isso mesmo. Obrigada, viu? E as portas estão abertas do podcast aqui para você trazer seus convidados ou para a gente discutir outros assuntos. Quero te receber mais vezes, tá bom? Perfeito, muito obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchau.